Olá pessoal, tudo bem? Olha só, dando continuidade aí onde a gente está falando sobre o episódio de ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Antes de entrar no transtorno hoje, que é o seguinte, né? Transtorno que existe dentro do quadro de ansiedade que a gente está falando aí, eu quero trazer a distinção que existe entre a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade, né? Então, assim, a ansiedade, emoção ansiedade em si, ela é uma emoção para o nosso instinto de sobrevivência. Então, assim, ela é normal, ela precisa existir, que é para o nosso cuidado. Então, a ansiedade, que é considerada normal, ela existe como forma de nos informar e orientar a respeito de algum perigo, né? Ela é uma emoção fisiológica, automática, quando a gente está diante de algum estímulo, né, de alguma situação, vamos dizer assim, que possa oferecer algum perigo. Então, esse algo que oferece perigo, a resposta comportamental que ela nos convida a dar, a ansiedade, é de luta ou fuga. Como eu disse, que é para o nosso instinto de sobrevivência. Então, assim, é para o nosso cuidado, né? A ansiedade aí, ela precisa existir, né? Pra gente não se machucar, pra gente se precaver aí de algum perigo, tá? Então, esse é o ponto da ansiedade normal. Agora, o transtorno de ansiedade, quando sai já da ansiedade normal, é quando ela começa a provocar alguns prejuízos aí na vida da pessoa, né? Quando ela paralisa diante de determinada situação. Por exemplo, tô olhando aqui, no transtorno de fobia específica, por exemplo, quando a pessoa tem medo de voar de avião, né? Então faz de conta que a pessoa, devido a essa fobia, ela deixa de ir em reuniões importantes, né? Justamente por ter medo de voar de avião. Então assim, ela já começa a trazer prejuízo para a vida da pessoa, né? Ou ela começa deixar de fazer viagens de passeio, né? Justamente por ela ter essa fobia. Então, ela começa, além de trazer prejuízo, ela começa a trazer sofrimento, porque a pessoa ela começa a deixar de fazer coisas que seriam boas para ela ou benéficas devido à ansiedade começar a ficar desequilibrada, vamos dizer assim, né? E aí é onde vira um transtorno, tá bom? Então, a diferença entre a ansiedade normal e o transtorno é essa diferenciação que existe, tá bom? E aí, já entrando hoje a respeito do transtorno que a gente está falando, né? Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, que algumas pessoas chamam de TAG, né? Essa ansiedade generalizada é uma preocupação com um monte de coisas, com pensamentos imaginativos, com consequências negativas e de maneira a impedi-las de tomar algumas decisões, de tomar contato com algumas situações importantes para ela, né? E muitas vezes vem acompanhada de sintomas físicos, assim como insônia, tensão muscular, problemas gastrointestinais. E esse transtorno, ele atinge cerca de 9% da população. Então, assim, é um transtorno também aí que traz alguns prejuízos para as pessoas, né? E para a maior parte aí da população, vamos dizer assim, não é? Então, é importante verificar em qual, de repente, né, transtorno aí possa existir na sua vida ou na vida de pessoas, né, que você conheça, porque muitas vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade, né, e ela começa a moldar, vamos dizer assim, a vida dela em torno desse transtorno, onde ela começa a normalizar o que não é normal, né? Então, assim, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ela começa a ficar com pensamentos acelerados, né? Ela começa a ficar muito agitada ou irritada. E aí ela começa a achar que é comum estar assim, e é comum todas as pessoas estar assim, porque na verdade a maioria das pessoas hoje em dia se encontra muito dessa forma, né? É muito agitada, nervosa, tendo problema de concentração, tendo questões aí de insônia, né? Então ela começa a achar que isso é normal. Não, isso não é normal. E por que precisa verificar isso daí? Porque a longo prazo
começa a trazer muitos prejuízos aí para a vida em si da pessoa, né? Onde ela começa de repente a deixar de frequentar certos lugares, tomar contato com determinadas situações e começa até mesmo a ter prejuízos de saúde física ou mental na vida dela, né? Então, assim, saúde física, ela pode desenvolver uma gastrite, não é? Ela pode desenvolver dores em alguma parte aí do corpo crônica, não é? E quando vai ver tem fundo emocional. Ou então, algumas questões mentais ou psicológicas, vamos dizer assim, como a depressão, a ansiedade, né, quando ela é um transtorno, passa a ser um transtorno, ela pode sim chegar a uma depressão, onde a pessoa começa a ficar muito triste, né, muito deprimida, porque ela não consegue avançar, ela não consegue tomar contato com determinadas situações, e aí começa a, né, desencadear outros tipos de doenças, que a gente chama de comórbida, uma doença desencadeia a outra, não é? Então é importante a gente saber separar o que é normal, o que é um transtorno, passar a olhar com mais cuidado para isso, né? Porque isso traz consequências lá na frente e é tudo como forma de trazer um equilíbrio, né? Eu tenho o costume muito de dizer que o nosso corpo, ele é um sinalizador do que está em desequilíbrio, né? E é justamente para a gente começar a ter uma vida de melhor qualidade, né? Da gente desconstruir padrões aí que muitas vezes são crenças limitantes que a gente fala, ou disfuncionais, que começam aí a trazer, né, prejuízos, começam a ser até paralisante mesmo, né, como eu disse aí anteriormente. Então é tudo isso que precisa ser visto para que a pessoa viva uma vida com mais significado, né, uma melhor qualidade de vida, onde ela possa desfrutar de momentos, né, e ter momentos mais prazerosos aí na vida dela, não é? E que é isso que traz uma vida de felicidade, vamos dizer assim, né? Então é tudo isso que precisa ser visto, né? E é importante a gente ter autoconhecimento e conhecimento do que é a vida em si, porque senão a gente fica preso dentro da gente mesmo e por questões aí que é só uma virada de chave, vamos dizer assim, que no caso são as crenças, que já começa a ter uma melhor funcionalidade a vida, né? Vamos dizer assim. Tá bom? Bem, então é isso. Espero que possam promover aí algumas reflexões, trazer alguns conhecimentos aí e que de uma certa forma eu consiga ajudar ao compartilhar assim o conhecimento que eu tenho. Tá bom? Então é isso. Se ficar alguma dúvida, pode deixar algum comentário aí embaixo. E eu vou deixar aí também na descrição embaixo o link de um grupo VIP de WhatsApp que a gente tem, onde eu posto conteúdos semanais a respeito de ansiedade, tá bom? E aí, caso vocês se interesse, né, ou queira participar, é só entrar aí no grupo, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau, até mais.